Pessoal, desculpa o atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui hoje, mas vai dar tudo certo. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui a Vivian Vivarini. Ela trabalha lá na nossa equipe da Superintendência de Sustentabilidade e vai conversar hoje com vocês um pouco sobre diversidade biocultural. E também hoje a gente vai ter palestra das nossas coordenadoras pedagógicas, né? Nossas maravilhosas Jaqueline e Marilene, nossas professoras aqui que já acompanham o curso. E é isso, vamos começar com a Vivi, depois a gente vai ter a professora Jaqueline e depois a gente vai para a professora Marilene. Vivi, o palco é seu. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo aí a nossa apresentação, né? Estamos. Certinho? Beleza. Eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o conceito de diversidade biocultural e como ele é relevante na construção de políticas públicas, especialmente as que são relacionadas à educação ambiental. Pode passar para o próximo slide. Então, vou trazer aqui a temática ambiental, levando a questão social como um ponto central da pesquisa. Nos últimos anos, a gente tem pesquisado muito a temática ambiental, levando a questão social em consideração como um dos pontos da pesquisa, e é extremamente relevante levar em consideração esse tema, a questão social, quando se trata de construção de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Uma citação aqui, que os princípios da problemática ambiental, eles estão diretamente interligados com a maneira que as pessoas vivem e se portam com relação ao ambiente em que elas estão inseridas, com relação ao meio ambiente do entorno. Pode passar. Então, antes de falar de diversidade biocultural, trouxe aqui para vocês os dois conceitos, Primeiro de diversidade biológica, que é o de biodiversidade. Esse aqui é um conceito lá da CBD, da Convenção de Diversidade Biológica da ECO 92, da ONU. E aí, de acordo com o artigo 2º da Convenção, diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, os ecossistemas terrestres, marinhos, todos os complexos ecológicos que fazem parte, a diversidade dentro das espécies, entre as espécies e os ecossistemas. Então, às vezes, a gente percebe que o significado que tem de biodiversidade é um conceito que, às vezes, muitas vezes, exclui a agência e influência humanas. Então, exclui o ser humano, assim, a gente fica um pouco à parte, desse conceito. Pode passar para o próximo slide. E o conceito de diversidade cultural, também da ONU, esse já é de 2005, que foi na Convenção sobre Proteção e Promoção de Diversidade das Expressões Culturais. Ele traz o conceito como a multiplicidade das formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram a sua expressão. Então, ela se manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais a gente se expressa, mas ela também se manifesta através de diversos modos de criação que a gente tem, de produção, difusão, distribuição das nossas expressões culturais. Então, a gente percebe que os conceitos instituídos pela ONU, com relação à biodiversidade, com relação à diversidade cultural, eles não levam em conta, assim, não intrinsecamente, o valor que uma impõe sobre a outra. E na nossa sociedade atual, a gente tem um pouco essa mania, vamos dizer assim, de se colocar um pouco à parte, O legado da modernidade, ele faz isso com a gente, assim, coloca que a gente é superior à natureza, superior à cultura, e nos próprios conceitos que a gente instituiu pela ONU, a gente se coloca um pouco à parte. Pode passar para o próximo slide. E o que seria essa diversidade biocultural, A expressão, ela pode se resumir na correlação que a gente tem entre a diversidade cultural e a diversidade biológica, e a gente está buscando entender como as relações dos indivíduos, cultura e natureza, então essas relações que a gente tem da nossa cultura com a natureza, elas influenciam no meio ambiente em que a gente está inserido. Eu trouxe aqui uma citação de Beltrán, Chan e Silva, eles fizeram uma pesquisa lá na Amazônia, e eles concluíram que as pessoas elas não alteram o ambiente de maneira igual, e as intervenções que a gente faz no entorno, elas não são essencialmente negativas ou positivas, mas a forma que a gente convive com o ambiente depende da relação que a gente tem com o mesmo.
Então, depende um pouco da sua cultura, né? O que você entende como daquele ambiente que você está inserido, e aí as suas ações vão se moldando conforme o seu entendimento daquele espaço. Pode passar para o próximo. E aí eu tenho até um comentário, assim, teve uma palestra essa semana, no dia 20/9, semana passada, que foi Mata Atlântica, Histórias e Populações Humanas, da Ana Maria Santiago e do Gelson Rosentino, que faz parte aqui do nosso curso, né? Eles trazem esse conceito de diversidade biocultural no contexto rural, e a maior parte das vezes que a gente aborda esse tema de diversidade biocultural, ele normalmente está concentrado em populações indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, e a gente normalmente não traz esse conceito para o contexto urbano. Então, uma citação aqui de Reis, que é uma Ana Carla Reis, ela fez um trabalho para o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, em 2006, lá na Bahia, e para as sociedades, no caso quilombolas, de populações tradicionais do contexto rural, cultura e meio ambiente não existem de modo isolado, mas elas formam um contexto comum e indivisível. A comunidade se insere no ambiente onde vive e dele depende, ao passo que a preservação biológica ela é assegurada pela existência de um povo que sabe manejar o biopatrimônio da qual ele está inserido. Pode passar o próximo slide. E o que eu estava comentando é justamente isso. A análise deste tema no contexto urbano, ela é pouco abordada de uma forma geral, principalmente quando a gente compara com as pesquisas que são realizadas com populações indígenas, com comunidades tradicionais, que são mais no contexto rural, né? E qual o problema disso? Porque a gente está aumentando a residência, a grande parte da população, ela reside no contexto urbano. E aí a abordagem desse tema sendo só no contexto rural, ela pode acabar por colaborar com a falta de compreensão da dimensão do conceito quando ele é aplicado à realidade urbana e a gente está construindo as políticas de educação ambiental. Então, essa palestra que teve do dia 20/9, os palestrantes, a Ana Maria e o Gelson, eles abordaram o tema biodiversidade biocultural de uma maneira bem completa, bem interessante, mas normalmente a gente tem essa exclusão do contexto urbano, né? Pode passar o próximo slide. Mas a gente tem que levar em consideração que cultura também existe no contexto rural e também existe no contexto urbano, né? Eu trouxe aqui uma citação de Mendonça, que ele é um professor daqui do IFRJ, do Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa em 2014, levando em consideração a cidade do Rio de Janeiro e esse tema, né, diversidade biocultural aplicado no contexto urbano. Então, as relações entre sociedade e natureza, elas não se restringem somente ao campo. A cidade também é um lugar de existência da diversidade biocultural. Natureza e cultura também se relacionam no ambiente urbano, em sociedades modernas, industriais e envolventes. Tais sociedades não são únicas, mas sim compostas por diversos grupos sociais que irão se apropriar da natureza de diferentes modos, construindo relações dentro e fora do contexto das cidades onde estão inseridos. Pode passar esse slide também. Eu realizei uma pesquisa em 2019 e eu apliquei esse conceito em cidades, né? Porque eu queria entender se essa relação que as comunidades tradicionais, as comunidades rurais, as pessoas no contexto rurais têm, essa relação com a natureza, através da cultura que elas têm, né? Se ela se aplicava também ao nosso contexto urbano. E aí eu cheguei à conclusão, eu fiz uma pesquisa, coletei dados primários aqui também na cidade do Rio de Janeiro, mas ela pode ser replicada, né, para o estado, enfim, que as pessoas elas se relacionam. Então, como é que se dá essa relação dos indivíduos com a natureza? Elas se relacionam com a natureza do entorno onde elas vivem, elas se sentem detetores de conhecimentos e saberes sobre esse entorno que elas vivem. E aí, esses indivíduos, eles possuem vínculos fruto desses contatos que eles tiveram, experiências e práticas na localidade que eles estão frequentando. E aí, automaticamente, eles provocam um sentimento de identidade e pertencimento.
Então, os indivíduos, eles achavam que as experiências que eles tiveram ao longo da vida, naquele meio ambiente, naquele local que eles frequentam, influenciaram no grau de conhecimento sobre os locais. E a maioria ainda considera que as experiências permitem que eles saibam mais sobre esses locais. Isso parece ser meio óbvio, mas assim, é interessante a gente levar isso em consideração, porque se a gente pode passar o próximo slide. Quando a gente vai construir uma política pública de educação ambiental, se faz necessária uma identificação prévia desses pontos, né? Quem são os atores para que a gente está destinando essa política pública? Então, os atores sociais, quem são eles, para quem a gente vai destinar e em que contexto eles estão inseridos, né? Ainda faz necessário a gente entender como é que essas pessoas vivem, a cultura dessas pessoas e a interação desses grupos com o meio ambiente. Quando a gente fala de uma área costeira, o contato e o contexto que esses indivíduos estão inseridos é totalmente diferente da área serrana e automaticamente a cultura, a interação desses grupos com o meio ambiente vai ser diferente, né? Então, é necessário a gente levar isso em consideração, essas particularidades de cada local, da cultura de cada local, quando a gente for construir uma política pública. Pode passar o próximo, vou dar uns exemplos para vocês. Não, um exemplo no próximo. Então, aqui é uma conclusão, né? O fato das pessoas se sentirem com identidade e pertencente a determinada localidade a partir de sua vivência indicam que o contato direto com o meio ambiente é extremamente importante para a construção dos entendimentos e saberes sobre a localidade. Então, a relevância deste resultado é especial, porque abre oportunidade para a criação e implementação de programas de educação ambiental em loco, né? As pessoas, elas precisam conhecer mais do ambiente em que elas estão e ter educação ambiental em loco é essencial para isso. Pode passar para o próximo, que eu tenho alguns exemplos para vocês. E aqui esses são alguns dos caminhos que os programas de educação ambiental podem seguir para aproximar a comunidade do meio ambiente que estão inseridos, levando em consideração a cultura, né, deles. Programas que aproximem o contato da população com a natureza do entorno devem ser levados em consideração quando se trata de educação ambiental, com a intenção de apresentar a importância da preservação ambiental para os moradores da comunidade, não só os moradores como os visitantes, são os frequentadores daquele local também, é importante a gente estar abordando esse tema junto com os frequentadores, não só com os moradores, porque a gente tem essa ideia de pertencimento ao local que a gente frequenta, que a gente mora. Então, alguns dos exemplos que eu trouxe aqui seria o ecoturismo consciente, né? Levando a população para dentro das unidades de conservação, para dentro dos parques ambientais, de forma consciente, explicando e apresentando aquele bioma que a pessoa está inserida, que muitas vezes ela não conhece, né, o próprio bioma, e automaticamente, por conhecer, você protege mais. Projetos ambientais locais, muitas vezes a gente tem diversos projetos ambientais, a gente que trabalha na SEAS, a gente tem contato, às vezes, com trabalhos incríveis que são realizados em cidades, comunidades, e muitas vezes a gente procura projetos longe, né, em outros locais, e às vezes dentro daquela cidade já existem projetos ambientais muito interessantes que podem ser abordados, que podem ser levados em consideração. A proteção ambiental e reflorestamento eu trouxe aqui porque existem diversos programas, né, da SEAS, do INEA, e enfim, programas municipais também, que já estão em vigor de proteção ambiental e reflorestamento. Às vezes tem uma cidade que faz um mutirão de plantio uma vez ao mês, e é interessante a gente levar isso em consideração e apresentar cada vez mais essa educação ambiental em loco para a população que reside ali. Porque muitas vezes quem participa desses programas são as mesmas pessoas, sabe? A gente não consegue trazer outras pessoas que moram ali, às vezes no entorno, para dentro desses programas de reflorestamento que a cidade às vezes já possui. E um último ponto que eu trouxe aqui, dentre diversos pontos de educação ambiental em loco que a gente pode fazer, foi a agricultura orgânica local, que também é um ponto muito interessante, a gente pode abordar e destrinchar mais a educação ambiental dentro desse tema, né, dentro da agricultura orgânica. Pode passar para o próximo, acho que já está encerrando. Bom, concluindo assim mesmo, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão de que as pessoas elas possuem vínculo afetivo sobre o local, elas se identificam, elas têm o sentimento de pertencimento daquele local,
e que elas frequentam ou que elas moram, e por conta disso, elas preservam mais o local, né, que elas estão frequentando, o local que elas se sentem pertencentes, e há a existência também de conhecimentos e saberes frutos dessas relações que as pessoas têm entre natureza e sociedade, né? Essas relações que as pessoas têm com a natureza. Então, concluindo aqui, a diversidade biocultural ela merece ser levada em consideração na criação dos programas de educação ambiental que visem a gestão ambiental participativa e a sustentabilidade socioambiental dos seus territórios, identificando as relações natureza e cultura, ou seja, como se dá a relação desses diferentes atores sociais com a natureza do entorno, desde moradores locais, como eu falei, incluindo os frequentadores, né? De maneira que se entenda como essas pessoas vivem, qual é a interação desses grupos com o meio ambiente em que estão inseridos. Próximo, acho que acabou. É isso, gente. A importância, eu queria trazer aqui essa importância da conexão entre a natureza e a cultura e evidenciar a relevância de se aplicar esse conceito, né, de diversidade biocultural nas estratégias da criação de um programa municipal de educação ambiental. Obrigada. Agatha? Oi, Vi, obrigada a você. Já está conseguindo voltar para a tela, ver a gente? Ficou sem som. Então, Tô aqui, não tinha saído, não. Tá, beleza. Então, agora, quero convidar a professora Jaqueline Guerreiro para fazer sua fala. E é isso. Bora? Vamos lá, Agatha. Esperando aí. Obrigada, Luiz. Bem, pessoal, boa tarde. Eu sou Jaqueline Guerreiro, educadora ambiental. Principalmente, minha atuação nesses anos vem muito nas redes de educação ambiental e, mais recentemente, na construção e enraizamento de políticas públicas de educação ambiental. Eu aqui estou como coordenadora, junto com a Marilene Cadei, coordenadora pedagógica, e vou fazer uma apresentação que dialoga bastante com a excelente proposta aí que a Vilmia nos trouxe. Eu vou pedir desculpa pela minha voz e pedir desculpa antecipadamente se eu tossi, eu acabei de sair da Covid, estou bem, mas a garganta ainda está meio ruim, e também pedir desculpa porque eu acabei ficando no celular. Está muito instável a internet aqui, parece que não é só aqui, né? E aí no computador ela está mais fraca. Eu vou pedindo então ao Luiz para ir passando a apresentação. Bem, eu gostaria de começar, pessoal, dizendo que eu fiz uma apresentação em duas partes. A primeira parte é eu num processo, tá, de resgatar o que foi experiências de participação na construção de políticas públicas de educação ambiental. Programa Estadual de Educação Ambiental, Programa Municipal de Educação Ambiental e a revisitação do Programa Nacional de Educação Ambiental, que se deu em 2017. Então, eu vou resgatar memórias e histórias com ele, utilizando as técnicas, né, de sistematização de saberes e experiências, que me parece que são técnicas, metodologias bastante interessantes que visam fortalecer essas experiências, fortalecer esses saberes. E todos esses verbos que estão aí nessa lâmina, as metodologias e técnicas de sistematização de saberes e experiências possibilitam um fortalecimento, né, coletivo desses saberes, dessas experiências, dessas ações de educação ambiental. Pode passar, por favor, Luiz. E aí, tem algumas questões nesse resgate de memórias e histórias, né, desses três grandes processos que eu e vários outros educadores ambientais das redes de educação ambiental participamos, que eu acho importante considerar. Primeira questão da escrita da história. Tá?
é importante vocês que estão já iniciando esse processo de irem escrevendo, anotando o processo histórico do que é estar nessa ação, né, como protagonistas, tá, dando início à construção participativa de um programa de educação ambiental, de uma política pública de educação ambiental. Eu digo isso porque esses processos, principalmente o Programa Estadual de Educação Ambiental e o Programa Municipal de Educação Ambiental, eles estão ainda sem uma escritura, né, sem um livro, em que os atores sociais que foram protagonistas desses processos, tá, apresentariam ao mundo a sua visão do que foi esse processo. Então, eu chamo a atenção de vocês com relação a isso, tá? No sentido da importância de vocês já irem anotando para a escritura desse processo histórico, porque senão outros que não participaram, tá? Outros sujeitos que não participaram, que não quiseram, inclusive, participar do processo de construção dessa política pública, estarão escrevendo as suas impressões, as suas percepções, a partir das suas próprias pesquisas, mas, às vezes, sem diálogo algum com aqueles que estavam à frente desse processo. Então, eu chamo a atenção de vocês da importância disso. A segunda questão é a escuta sensível, que também se relaciona a quais metodologias que vão ser utilizadas durante o processo para auscultar as pessoas. Tá? Eu cito uma pequena história. No processo do Programa Municipal de Educação Ambiental, estávamos lá em Vila Kennedy, é um bairro popular aqui na cidade do Rio de Janeiro, e aí um senhor que estava lá começou a contribuir, né, para o texto base, mas a sua fala ela se baseava nas histórias de vida dele. Tá? Então, foi necessário que fizéssemos uma escuta sensível, é um conceito, uma escuta sensível, e no diálogo com este senhor, nós apresentamos um conceito a ele, né? E eu abro um parênteses aí, a dimensão pedagógica de um processo como esse é importante. Então, apresentamos a ele o conceito de justiça ambiental. E interrogamos, este conceito, ele que é isso, ele dá conta da fala do senhor, ele dá conta dessas experiências de vida do senhor? Assim dá, porque o texto de uma política pública segue um formato, é um formato legal, né? Então você tem que conseguir transcrever as diferentes falas, os diferentes posicionamentos, os diferentes saberes que vão ocorrer durante as ações do processo em uma escritura. Para isso, há que se ter um posicionamento político muito claro e objetivo de que todos os saberes são importantes. Tá? Todos esses conceitos que estão aí, do epistemicídio, da questão da ecologia do saber, esses conceitos vêm do Boaventura Santos, lá no final da lâmina tem as referências, e traz a perspectiva de que todos os saberes são importantes para a construção de uma política pública. Essa é uma opção política, é uma decisão política daqueles que estão à frente desse processo. Eu conto uma outra história, também referente à construção do Programa Municipal de Educação Ambiental, em que fomos convidados por um subcomitê de bacia hidrográfica aqui da cidade do Rio de Janeiro para apresentar que processo é esse que estava sendo efetivado nos territórios da cidade.
E nós, na hora lá, a gente convidou as pessoas a participarem no sábado, né, de uma consulta pública que ia se dar no bairro de Pavuna, também um bairro popular aqui na cidade do Rio de Janeiro. E uma gestora pública disse: como assim? O que vocês vão fazer em Pavuna? O que estas pessoas de Pavuna terão a contribuir com a educação ambiental? Cito também uma outra história referente ao Programa Estadual de Educação Ambiental, a Marilene vai lembrar muito bem disso, que quando mudou o governo, nós fomos apresentar, né, os novos gestores, o que era esse Programa Estadual de Educação Ambiental, que já tinha, inclusive, passado por uma audiência pública, ou como foi o processo. E uma gestora pública também disse: mas se a gente quiser mudar tudo, pode mudar. E a gente, né, colocando de que foi um processo participativo, etc. e tal, e a pessoa falou: mas se o governador quiser, ele pode mudar tudo, porque quer maior legitimidade do que o governador que foi eleito pelo povo. Então, sempre termos esse cuidado, né, com relação a essas ideias, né, de que um processo participativo poderá não ser legítimo em algum momento. Para isso, precisamos também de um processo formativo no interior da gestão pública. Então, os gestores públicos, ele tem que estar acompanhando a dimensão de participação do processo, né? Porque senão você tem as consultas públicas, reuniões, seja qual o formato que você der, mas ao final os gestores públicos poderão travar aquele documento final. Porque o formato também é importante. O formato, num processo participativo, o formato é importante tanto quanto o conteúdo. Né? O formato, a linguagem, né? A transparência, as informações relevantes, tem que ser de uma forma em que o processo se dê num campo aberto, em que todos possam participar. Pode passar, por favor, Luiz. E aí eu trago um trecho, né, muito interessante de um observatório internacional de democracia participativa. É um observatório que vem construindo indicadores de mobilização e participação para o fortalecimento da dimensão participativa nas democracias do mundo inteiro. Então, e ele traz uma perspectiva muito interessante, que é no local. É no local que se dá o fortalecimento e as maiores possibilidades de você efetivamente trazer uma dimensão participativa às democracias representativas. Tá? E não é à toa, novamente eu chamo a atenção, já chamei em outras ocasiões aqui, não é à toa que vários dos cursistas aqui nesse curso passaram por experiências de construção de políticas públicas locais, né? Como, por exemplo, as agendas 21 locais. Então, é importante trazermos essa perspectiva, né, de como os processos participativos locais, municipais, tá, eles acabam incidindo em outros processos, tá, fortalecendo outros processos. Pode passar, por favor, Luiz. Pode passar, por favor, Luiz. Eu acho que ele não está conseguindo passar. Não está conseguindo passar, Luiz? Acho que tem algum problema, gente. A internet está tão complicada. Pode passar o próximo? Para não nos demorarmos muito, eu estou fechando aqui a minha tela e estou abrindo aqui
o arquivo, tá bom, pessoal? E aí a gente vai adiantando aqui. Bem, é importante considerar, tá, aí no processo de vocês, como uma sugestão e como uma inspiração, depois essa apresentação vai ficar disponível a todos, tá? Alguns aportes teórico-metodológicos do que seja a participação e a mobilização para que tenhamos, né, um processo participativo na construção do Programa Municipal de Educação Ambiental dos municípios de vocês. Tá? Então, esses aportes teórico-metodológicos são importantes a ser considerados. Eles trazem todo um arcabouço, né, que nos deixa fortalecidos, né, nas nossas ações e na construção do próprio projeto, tá, de construção desta política pública. Então, aqui na apresentação, eu trago vários aportes teórico-metodológicos que estão na última lâmina como referências, né, são sites da internet, são textos que vocês podem acessar. Nós temos o próprio Observatório Internacional de Democracia Participativa, que eu já me referi, a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, um processo muito interessante, cujas deliberações nos trazem, né, aportes conceituais bastante interessantes. A Política Nacional de Participação Social, que foi fruto dessa primeira Conferência Nacional, que foi por decreto, em 2014 ela foi efetivada, mas não coincidentemente ela foi revogada também por decreto em 2019. Acho que a professora Jaqueline caiu na internet. Não, eu estou aqui. Vocês não estão me ouvindo? Não. Não estamos ouvindo não, Jaqueline. Tenta agora. Agora sim, fala agora. Ué, mas vocês me ouviram até quanto? Desculpa, eu ouvi a Jaqueline, eu parei de vê-la só, mas eu continuei ouvindo. Eu desliguei aqui a tela porque parece que aí não está passando o PowerPoint, tá bom? Então, continuando aqui, na lâmina, né, a apresentação depois fica disponibilizada, na lâmina tem vários aportes teórico-metodológicos, tá, que vocês podem ir, né, que vocês podem consultar, dialogar, tá? Como a Rede para a Transparência e Participação Social, o Programa de Formação de Conselheiros Nacionais, que não existe mais, mas tem todo um aporte, tem publicações muito interessantes, o portal E-Cidadania, o projeto INCIDE de indicadores de cidadania, que foi do IBASE, que foi um projeto muito interessante, que construiu indicadores importantes. Os próprios indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas e programas de educação ambiental da ANPEA, né, que nós já nos referimos, e as próprias experiências. Professora, caiu novamente. Tá aí? Eu estou aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Pode voltar. Gente, bem, eu continuo aqui, então, dizendo que são vários os aportes teórico-metodológicos que vocês podem utilizar para a construção dos indicadores de participação do processo de vocês. Isso porque já tivemos ocasião de colocar, tá, que há uma fragilidade na cultura de participação no Brasil, que a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, tentou minimizar, né, trazendo instrumentos voltados para o fomento da participação em processos decisórios.
já tivemos ocasião aqui de falar diversas vezes sobre a Constituição, principalmente na fala do Rogério Rocco. Então, a fragilidade na cultura de participação traz, né, uma necessidade de construção desses indicadores de mobilização para a Acho que a internet da professora Jaqueline está falhando. Jaqueline, nós não estamos te ouvindo. Não é possível. Agora estou aqui. Você volta. Pois é, gente, está difícil porque eu fico aqui. Gente, me desculpe, aí o pessoal fica. Isso vai ficar no mundo, né? Mas assim, eu realmente estou aqui. A minha internet está boa aqui, tem algumas pessoas que estão dizendo aqui para mim que estão ouvindo. Eu não sei exatamente se é a nossa plataforma aqui que não faz com que as pessoas da plataforma ouçam, né? Mas, enfim, já comentei um pouco, né, sobre essa lâmina que está aí aparecendo para vocês. Os convido a navegarem, né, a visitarem essas plataformas, tá? Elas estão na última lâmina referenciadas, o que vai dar uma robustez, né, aos indicadores de participação e mobilização social para vocês. Talvez possa agora continuar, Luiz? Talvez agora você possa passar de novo? Obrigada. Tudo isso, voltando, então, é porque há realmente uma fragilidade na cultura de participação no Brasil. A nossa Constituição, como já foi comentado em várias outras falas aqui no nosso curso, veio dar uma resposta a essa fragilização, mas todos esses aportes teórico-metodológicos de construção de indicadores também possibilitam dar conta dessa fragilização. Pode passar, por favor, Luiz? Falta pouco. E aí, fazendo uma sistematização, né, de todas essas propostas de matrizes de indicadores do que seja um processo participativo de educação ambiental, temos aí alguns pontos que me parecem relevantes para vocês dialogarem nos territórios de vocês, dialogarem na gestão pública, no âmbito da gestão pública, de como iniciar um processo efetivamente participativo na construção do Programa Municipal de Educação Ambiental. Então, todos esses indicadores são indicadores que vêm a partir da leitura daquelas matrizes que eu apresentei na lâmina anterior. Ou seja, lendo, né, dialogando, né, com todos aqueles aportes teórico-metodológicos, nós teríamos como um percurso metodológico que poderia inspirar vocês na construção de um Programa Municipal de Educação Ambiental, mas tendo como pano de fundo, como um quadro, a participação, a mobilização para uma efetiva participação. Tá? Então, aí é uma proposta que possa inspirar vocês nesse caminho. Pode passar. Luiz, eu já estou terminando. Isso é um exemplo bem interessante do INCIDE, que é esse projeto que eu falei, do IBASE, né? Ele teve como territorialidades alguns municípios, né? E traz 4 conceitos que me parecem ser interessantes quando vocês forem efetivar o projeto, porque o Programa Municipal de Educação Ambiental, ele é um processo que vai ser construído por vocês, né, com vocês como protagonistas, né, efetivamente, mas evidentemente tentando enraizar o máximo possível no território esse processo. Ele também é um produto, ou seja, ele vai ser
um texto de política pública, mas ele também pode fortalecer as dimensões da cidadania. A cidadania vivida, a cidadania garantida, a cidadania percebida, a cidadania ativa. Ou seja, de que forma esse processo ele pode incidir em outros processos, inclusive no pós-processo de construção da política pública de educação ambiental do município de vocês, tá? Porque há uma incidência de uns em outros. Eu cito aqui mais uma outra história, a Marilene também deve se lembrar, no Programa Estadual de Educação Ambiental, estávamos lá numa consulta em um dos territórios que definimos, né, como importante a ser feita a consulta pública. E aí um grupo lá disse o seguinte: olha, nós inclusive nem viríamos, tá? Porque a gente já está cansado desse tipo de ação, né, de encontro, de consulta pública que se diz participativa, mas não o é. Porém, como são vocês, e vocês, eles quiseram dizer, sujeitos engajados, educadores ambientais engajados, nas redes de educação ambiental, nas universidades, nos centros de educação ambiental, como são vocês, a gente acha que é sério e nós viemos. Então, é importante, né, que o processo, né, ele dialogue com outros processos participativos, ou que quiseram ser participativos, ou que se autoafirmaram participativos naquele território. Isso é sempre muito importante. Pode passar. Acho que é a penúltima lâmina, os indicadores de participação também, quando vocês forem construir, eles também podem beber na fonte do que são, e já bastante conhecidos, né, pelo menos ao ouvir falar, os indicadores de monitoramento, participação, de monitoramento e acompanhamento de políticas públicas de educação ambiental que foram construídos de forma participativa por educadores ambientais do país inteiro. Essa matriz de indicadores da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, já tivemos ocasião aqui também de fazermos referência a esses indicadores, eles são indicadores que acompanham e monitoram e avaliam. Porém, eles também podem ser inspiradores numa lógica reversa na própria construção do projeto, tá? De construção da política pública de educação ambiental dos municípios. Tá? Ao ler esses indicadores, já que vocês vão utilizar, talvez, essa matriz para depois acompanhar e avaliar o processo, eles já podem ser objeto de inserção, né, pelo menos alguns desses indicadores, eles podem ser objeto de inserção no projeto que vai dar corpo, que vai dar concretude à construção da política pública de educação ambiental de vocês. Pode passar. Acredito que seja o último, se eu não me engano. E aí, é o último mesmo, eu trago essa frase do Lao Tse, né, no Tao Te Ching, é um livro bastante antigo, de né, centenas de anos, e eu trouxe essa reflexão por conta da fala, né, bastante recorrente, dentro da gestão pública e dos gestores públicos com relação ao tempo. Não temos tempo para tudo isso. Não temos tempo de agora irmos a essas matrizes de indicadores de participação para ver como é que a gente faz. Não, a gente não tem tempo de agora a gente pensar em consultas públicas para poder o máximo possível de pessoas participarem. Não, a gente não tem tempo para isso. Então, eu trago essa reflexão porque, sim, às vezes o tempo pode ser exíguo, às vezes o tempo pode ser exíguo até mesmo por conta dos objetivos e de qual foi a perspectiva da iniciativa de construir-se
esses programas municipais de educação ambiental. Por exemplo, aqui, principalmente calcado na pontuação do ICMS ecológico, por exemplo. Porém, as metodologias e técnicas estão aí para dar conta do tempo e dos recursos disponíveis que nós temos. Então, sempre é possível, mesmo com tempo exíguo, mesmo com recursos humanos na gestão pública exíguos, construirmos um processo em que a metodologia e as técnicas utilizadas vão dar corporeidade, vão dar concretude à matriz de participação e mobilização. Porque não há, gente, e aí eu termino aqui, como construir uma política pública de educação ambiental se não for por um processo participativo e que dê conta de estratégias de mobilização social para enraizar e fortalecer esta participação. Não tem como, porque as políticas públicas estruturantes de educação ambiental, elas trazem a perspectiva da participação, elas trazem a perspectiva da sustentabilidade. Então, não existe um caminho alternativo. Se esse caminho for trilhado, ele não estará alinhado às políticas públicas estruturantes de educação ambiental já existentes no nosso país. Eu termino aqui. Por favor, pode passar, Luiz, a próxima lâmina são de referências, eu acho que é anterior a essa, Luiz. Isso, são de referências, aí vocês encontram os vários links, né, onde vocês podem acessar essas matrizes de indicadores de participação e de democracia ativa, de democracia participativa, lembrando que estamos numa democracia representativa e, na verdade, como um ponto, numa lâmina anterior eu coloquei a necessidade de integração entre essas dimensões da democracia representativa e da democracia participativa. E peço desculpas aí pela estabilidade da internet, eu não sei até que ponto o acompanhamento da minha fala foi linear e fico aqui à disposição para vocês. Obrigada. Mesmo com os momentinhos que a gente ficou sem te ouvir, foi perfeito, deu para acompanhar tudo muito bem. Agradeço aí pela sua fala e quero convidar aqui a professora Marilene para dar continuidade a esse processo. Obrigado, Agatha. Queria parabenizar a Jaqueline e a Vivian pelas palestras, né? Foram excelentes. Eu acho que elas já falaram tanta coisa que eu acho que eu nem vou precisar falar, viu? Eu acho que eu vou tomar um café. Não vou não. Eu vou falar de uma coisa que vai complementar a fala das duas, que é a mobilização social. Vou pedir desculpas, porque nós estamos com problemas hoje na plataforma, né? A gente está tendo um problema, acho que, pelo que eu entendi, mundial. Eu não consegui ainda nem acompanhar para saber exatamente o que aconteceu, mas nós sabemos que Facebook, WhatsApp, né, e mesmo a internet, ela não está boa hoje, e nós hoje estamos com um problema que vocês já devem ter percebido. Os palestrantes não estão conseguindo passar a sua própria apresentação. Então, nós estamos naquela situação de passa o próximo, né, que não é muito agradável, mas é o que deu para fazer para a gente cumprir a nossa tarefa de hoje. Então, olha só, gente, nós vamos começar falando de uma coisa que já foi tocado tanto pela Jaqueline, né, tanto quanto pela Viviane, a Vivian, que é a questão da mobilização social. E é sobre isso que a gente vai ter um pequenino debate sobre isso hoje. Não dá para a gente, aqui nesse tempo, falar muito, falar com detalhes, falar com uma série de pormenores, mas dá para a gente, pelo menos, pensar algumas questões que são importantes e que a gente tem que estar sempre atenta, né, ou atento, para não correr riscos de fazer uma coisa achando que está, né, tudo certinho e está cometendo um erro básico. Então, vamos lá, Luiz. O que é a mobilização?
Se a gente olha num dicionário, a gente vai encontrar lá, encorajamento de grupos para se reunirem e fazerem alguma coisa, eu vou convidar pessoas e reunir essas pessoas de um determinado grupo social, ou classe, ou categoria, para elas se reunirem e reivindicarem coisas. Mas será que é isso? Por favor, Luiz, passando. Mas será que é exatamente isso? Será que basta eu colocar pessoas num espaço público e pessoas reclamando da mesma coisa, ou solicitando, ou falando a mesma coisa, que eu estou fazendo de fato uma mobilização social? Será que basta isso? Por favor, o próximo. Claro que não, né, gente? Não é tão simples assim. Então, mobilização, por favor, o próximo, é muito mais do que reunir pessoas e deixar as pessoas falando a mesma coisa num determinado local. Esses dois autores, né, o Toro e a Werneck, eles chamam a atenção que ela vai ocorrer, sim, que a mobilização vai ocorrer quando uma comunidade, uma sociedade, um grupo, né, ele decide e age com um objetivo comum, buscando, não só naquele momento, mas buscando também em outros momentos, em outros espaços, resultados para uma questão que foi decidida lá atrás por todos. Então, isso seria um conceito mais amplo, né, completo, do que seria uma mobilização. Próximo, Luiz. Bem, como a gente viu, então, como eu já falei, não basta reunir pessoas. Existe a necessidade dessa criação desse espaço comum. Então, assim, se nós queremos mobilizar pessoas para elaborarem coletivamente um programa municipal de educação ambiental, nós teremos que pensar como é que iremos criar esse espaço de encontro, esse espaço de debate e esse espaço de construção coletiva. Porque uma política pública, se a gente for simplificar, ela não deixa de ser uma agenda coletiva, quer dizer, a institucionalização de uma agenda, de uma solicitação coletiva. O próximo, por favor. Bem, aí vocês vão me perguntar, então, para que serve a mobilização? E a resposta parece simples, mas ela também é bastante mais complexa do que isso. No primeiro momento, a gente poderia dizer assim, serve para somar esforços. Eu junto várias pessoas e essas pessoas juntas têm mais força de reivindicar, de produzir algum material, de levar adiante alguma ideia. Mas, na verdade, gente, a mobilização ela é muito mais ampla do que isso. Porque, olha só, como esses dois autores falam aí, o Henriques e o Mafra, a nossa sociedade, né, é uma sociedade democrática. E como ela é uma sociedade democrática, ela tem que se basear na mobilização, porque a mobilização ela deve ser o ponto central. A mobilização, a participação, ela tem que ser o ponto central de uma sociedade que se diga democrática. Tá? O próximo, Luiz. A Constituição, né, brasileira, ela já pressupõe, quer dizer, pressupõe não, ela já tem lá, né, no seu texto básico, várias vezes, em vários espaços, a indicação, né, da participação e da deliberação coletiva como sendo uma base para uma construção democrática de sociedade. E aí, vocês vão falar assim para mim, sim, tem, lá está dizendo que todo mundo é cidadão. Bem, aí a gente teria que parar, e a gente não vai ter como parar hoje muito tempo, para discutir o que é ser cidadão, o que é ter cidadania. Porque, hoje em dia, muita gente confunde cidadania com ter direitos e deveres. E isso não é ser cidadão. Ter direitos e deveres pode ser uma coisa que algumas pessoas têm, mas que elas não necessariamente sejam consideradas ou possam ter direito de fato, ou como é que é, não direito, mas como é que eu vou dizer? Eu digo assim, fulano tem direitos e deveres. Tudo bem, então ele é cidadão. Não necessariamente, porque ele pode não ter construído esses direitos, ele pode não ter querido esses deveres. Então, se isso foi imposto a ele, se ele não participou disso, isso não é
ele não tem cidadania e ele não é cidadão. Então, ter cidadania é ter mais do que direitos e deveres, é construir coletivamente esses direitos e esses deveres. Né? Também, como dizem aqui os autores, não é só, eu fui lá, votei, então eu sou um cidadão. Não necessariamente. Se você votou sem saber por que está votando, foi obrigado a votar, não foi você que escolheu o seu candidato, né? Ou você foi levado a escolher um candidato por outras coisas, isso não é ser cidadão. Então, se eu trabalho numa sociedade democrática, eu tenho que ter a participação, né, como foco principal. Por favor. A próxima. Bem, isso, gente, é básico para o nosso Promeia. Se a gente não mobiliza e não conta com a participação, eu não vou ter esse processo participativo, coletivo, ligado ao território que a gente tanto quer e que tanto foi chamado a atenção aqui todos esses dias por diferentes pesquisadores e diferentes áreas. O próximo. Bem, mas aí, participar ou não participar? Então, é obrigatório é obrigatória a participação? Claro que não, gente. Participar é um desejo, né? Você mobiliza as pessoas para que elas tenham o desejo de participar. Mas se a participação é obrigatória, ela deixa de ser participação como a gente entende no sentido amplo da palavra, né? A participação é um ato de liberdade. Então, a mobilização tem que ser feita de modo que as pessoas não se sintam constrangidas, não se sintam obrigadas a participar, porque aí já perdeu todo o sentido. Né? Então, esses mesmos autores que eu já falei anteriormente, né, o Toro e a Werneck, eles chamam a atenção da importância da gente criar o desejo, mostrar a importância das pessoas terem essa ação participativa, né? Da gente mobilizar as pessoas para que elas percebam a importância dessa ação delas no Promeia ou em outra ação qualquer. Por favor, o próximo. Bem, então, um conceito bem bonito, né? Ficou aí para vocês lerem quando vocês quiserem. Né? Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sobre uma interpretação e um sentido também compartilhados. Ou seja, se esse sentido é compartilhado, se as pessoas entendem a importância disso, se sentem responsáveis por isso, fica mais fácil a adesão e a participação. E aí eu posso dizer que eu mobilizei. Se eu obriguei alguém, se ela não entende por que está ali, eu não estou mobilizando ninguém. Eu posso estar obrigando alguém a participar, que é algo diferente. Por favor, próximo. Bem, então a gente já viu que isso é uma tarefa bem difícil. Não é fácil mobilizar pessoas, ainda mais no mundo que a gente vive, com dezenas de tarefas, um monte de coisa para fazer. Como a Jaqueline falou, sem tempo para nada, né? Pessoas com características diferentes, com desejos diferentes, com experiências diferentes, como a Vivian falou. Como é que eu vou mobilizar? Quem é que vai mobilizar essas pessoas? Então, assim, gente, como vocês vão começar um processo, quer dizer, alguns municípios até já têm o Promeia, já estão com o Promeia em andamento, mas mesmo que já tenham ou que já estejam com ele em andamento, a gente sabe que os Promeias estão sempre sendo refeitos de tempos em tempos, né? São revisitados. Então, de qualquer maneira, em algum momento vocês vão precisar de mobilizadores. Essa figura do mobilizador, que no começo pode ser até uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas depois elas podem até mudar ao longo do processo. O mobilizador ele não tem que ser do começo ao fim a mesma pessoa. Ele pode mudar, e seria legal até que mudasse, dependendo do território, da área, do grupo que vai ser mobilizado, a gente pode ter um mobilizador específico. Mas é desejável que ele tenha determinadas características. Então, por exemplo, emergir da própria comunidade local. Se você consegue um mobilizador, né, uma pessoa já sensível, dentro de determinado espaço, ele vai ser muito mais aceito e muito mais fácil dele fazer a mobilização, porque ele conhece aquela realidade.
né? O ideal é que seja uma pessoa que tenha credibilidade junto à comunidade. Então, a gente pode pensar no mobilizador, desde o professor, o educador, mas a gente pode pensar na mãe de santo, no padre, às vezes é uma rezadeira local, é uma pessoa, um guarda municipal, ou seja, cada comunidade, cada grupo, né, tem aquela pessoa que é considerada um líder ou uma pessoa de respeitabilidade local. É importante que ele acredite na importância da adoção de princípios de participação democrática, crítica e coletiva. Se ele acha que ele é ótimo, perfeito, e que ele sabe tudo, e que ele vai dar jeito de tudo, ele já não serve como mobilizador, porque ele está abrindo mão de princípios que são importantes. É também importante que ele possua algum conhecimento e experiência sobre a área de educação ambiental. Isso vai ficar mais fácil. Se ele não tem a menor ideia, a gente pode até tê-lo como mobilizador, mas vai ter que ter um apoio, porque senão também ele vai perder as especificidades da área. De novo, Luiz, pode passar. Bem, conhecer o território e as suas diferentes comunidades. Se eu não conheço o município, nada daquela região, fica mais difícil também o trabalho. Ter experiência em espaços de gestão coletiva, né, espaços de controle social. Então, se é uma pessoa que já trabalha numa associação, já tem uma ação, né, numa associação de moradores, num comitê de bacia, num conselho escola de pais e professores, enfim, se ele já tem essa prática, isso também facilita. E é óbvio, ele vai ter que ser comunicativo, capacidade de compartilhar a liderança. Esse item aí é muito importante, compartilhar a liderança, porque às vezes a gente encontra mobilizadores muito bons, mas que eles se acham o máximo e eles acham que só ele pode fazer tudo. E aí, claro que ele já está quebrando um dos princípios da mobilização, né, que é a participação, que é a escuta atenta, que, enfim, esse tipo de coisa. Vamos lá, Luiz, para a gente não... Bem, quem será, então, inicialmente mobilizado? A gente pode tentar começar por aquelas pessoas que a gente já sabe que já tem, como a gente costuma dizer, um pezinho na temática ambiental, um pezinho na educação ambiental. Então, a gente pode começar com essas pessoas que já têm alguma prática, algum interesse nessa área. Isso facilita o movimento inicial, mas isso não quer dizer que outros indivíduos que até nunca tenham, porque às vezes o indivíduo nunca ouviu falar em educação ambiental ou sabe muito pouco, mas quando você sensibiliza, você chama, ele adere àquilo, né, e se transforma num excelente participante. Próximo, Luiz. Bem, então a gente pode resumir que a mobilização tem 2 passos principais, reunindo isso de uma forma bem grosseira. Primeiro, é despertar o interesse e a necessidade de se construir, no nosso caso, o Promeia. Então, como é que eu vou fazer isso? Cada um vai pensar na sua diversidade cultural, na sua diversidade ambiental, nas características do seu território. Por isso, a gente já tem feito algumas perguntas nas atividades 1 e 2 sobre isso, né, para vocês começarem a pensar mais coisas a respeito do território de vocês. E aí, vamos despertar o interesse. Né? Como é que a gente desperta o interesse? Pode ser com um vídeo, pode ser com uma palestra, pode ser com uma chamada, pode ser com uma conversa, pode ser com um trabalho de campo. Aí cada um vai ter que pensar em como é que vai fazer isto. Tá? Isso aí daria um dia de palestra. A outra coisa que a gente tem que fazer depois disso é transformar toda essa sensibilização e interesse em ações de construção. Fiquei sensibilizado. Achei legal. Que importante. Mas se todo mundo continua nesse gostei, ficou contente, ficou legal, não vai adiantar nada. Então, nós precisamos transformar isso em ações de construção. E aí tem todo um processo, né, que a gente vai trabalhar nisso ainda não hoje, mas depois, numa outra palestra, né? Como é que a gente faz mais algumas coisas, não é dar receita de bolo, mas algumas dicas de como fazer isso, ok? Luiz? Bem, aquilo que eu falei para vocês, se a gente conseguiu sensibilizar
e começar a caminhar no sentido da construção, é hora realmente, né, da gente organizar o grupo, porque tem uma hora que a gente vai parar de mobilizar. Eu não posso ficar mobilizando direto e não começar. Então, eu já mobilizei um grupo, esse grupo já é suficiente, já tem alguns representantes, vários representantes, né? Eu já posso começar a fazer a construção. E, claro, que depois que o material for construído, tem a consulta pública. E aí isso também é outra história que a gente vai contar numa outra apresentação, tá? Num outro dia, essa semana ainda. Vamos lá, Luiz? Bem, uma coisa importante. Não basta também, quando eu falei para vocês, não basta incluir qualquer um, porque senão, às vezes, a gente não consegue nada. É importante a gente incluir, de preferência, sujeitos que já tenham alguma participação crítica e qualificada nessa área. Mas e aí? E se eu não tenho essa pessoa? Se essa pessoa não existe no território, ela não está interessada, ela não se mobilizou, o que eu faço? Eu posso juntar um grupo inicial que ficou sensível e proporcionar algumas experiências educativas voltadas, né, para a questão ambiental e para a educação ambiental e também para a importância dessa visão crítica sobre os fatos. Então, se eu posso também qualificar, não estou dizendo que qualificar significa que as pessoas todas sejam desqualificadas, não é isso, eu estou dizendo qualificar no sentido de ampliar a qualificação das pessoas para que elas comecem a atuar no grupo de uma forma mais crítica, com alguma informação. O próximo, Luiz. Bem, faltam só mais 2 slidezinhos, eu acho. E aí, esse aí fala de uma coisa muito importante. Avaliação e monitoramento, desculpe, saiu monitoramento. A avaliação é um processo constante. Então, o tempo todo, eu tenho que estar avaliando e monitorando como é que está acontecendo o meu processo de participação e de mobilização. E durante o caminho, às vezes a gente tem que mobilizar de novo as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam cansadas, desanimadas, acontecem coisas que interferem, né? Tanto para o bem ou como para o mal. Então, a gente tem que estar permanentemente acompanhando esse processo de participação, de mobilização e de participação, para poder conseguir manter o fluxo de ação constante. Agora, não se apavorem, porque é comum, às vezes, um grande pico de participação e, às vezes, tem uma queda por diversos fatores. O próximo, por favor. Bem, esse é o nosso último slide e é para falar o seguinte. É importante a gente fazer todo esse processo. Ele pode parecer desnecessário, ele pode parecer cansativo, mas ele é importantíssimo. A participação, a mobilização, elas acabam sendo fim e meio, tá? Porque elas vão contribuir, né? Se eu faço uma mobilização e consigo uma excelente participação e mantenho esse grupo mobilizado, eu estou contribuindo significativamente para a consolidação de uma cidadania, mas não de uma cidadania qualquer, de uma cidadania no seu sentido muito mais amplo do que usualmente as pessoas costumam usar. Então, gente, é isso. Eu tentei ser muito rápida por conta da hora, né? Espero que tenha conseguido passar pelo menos algumas ideias principais e a gente pode ir agora para os debates. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, professora Marilene. E uma coisa que você falou que é muito importante é que mesmo quem já tem, né, o Promeia, está aberto para fazer uma revisão, para aumentar o processo participativo. Isso é extremamente importante, porque estar participando do processo ajuda a questão do pertencimento e facilita na hora que a gente for colocar em prática o programa. Então, eu quero chamar aqui a professora Jaqueline e a Vivi. Meninas, enquanto isso, eu quero ressaltar alguns comentários da plateia. E eu acho que até agora a gente só teve uma pergunta da Rosângela. Dá tempo de fazer pergunta, pessoal, podem ir perguntando.
mas a Graciela Matias colocou aqui. Excelentes palavras, Marilene. A Irlane Alvarenga, nossa superintendente de sustentabilidade que está acompanhando pelo YouTube, colocou parabéns. Excelente abordagem dos assuntos. A Rosângela Vieira colocou aqui para a professora Jaqueline, excelente abordagem, estímulo na construção do Promeia. E a gente também teve uma participante da UFRJ, né, do Instituto de Psicologia, Larissa Abreu, que falou, muito interessante, né, durante a fala da Vivi, muito interessante o tema, sempre nos pensamos a parte da natureza superior a ela, herança da modernidade e da colonialidade. E a Rosângela Vieira também colocou aqui para a professora Jaque, excelente colocação, Jaqueline, há necessidade de conhecer e não deixar de fora a trajetória de educação ambiental enquanto política pública já existente no município. A Marisa Goulart, Marilene, ótima apresentação sobre participação. Então, Jaque também, a Jaque caiu, ela não está aqui aparecendo, daqui a pouco ela volta. Bom, então vamos para a primeira pergunta, né, da Rosângela Vieira. São diversos fatores que o Promeia tem de dar conta, como tecer um documento que seja o mais inclusivo possível e dar conta das demandas que se apresentam. Como, né? Foi uma pergunta. Como tecer um documento que seja o mais inclusivo possível e dar conta das demandas que se apresentam? Acho que a apresentação da professora Marilene já falou muito sobre esse assunto, né? E recursos financeiros. Temos de garantir recursos humanos, educadores ambientais, técnicos e também recursos financeiros. Como conseguir e garantir esses recursos? Repete, eu fui ler aqui um negócio e me perdi. Você repete a pergunta. Não, são duas perguntas que a Rosângela fez. Não, da Rosângela primeiro eu ouvi. Eu fui ler o negócio aqui que apareceu. Isso. Aí a segunda pergunta é: temos de garantir recursos humanos, né, educadores ambientais e técnicos e recursos financeiros. Como conseguir e garantir esses recursos? Essa questão sempre é a mais difícil, né? A pergunta é bem... porque por mais que você tente fazer sem gasto, sempre tem algum gasto. Eu acho que o que vocês vão ter que ver é o seguinte: primeiro, se as secretarias municipais de educação e meio ambiente, que são as que responsáveis, né, pela educação, as duas principais, né, que são responsáveis pela educação ambiental nos territórios, que se elas não têm algum recurso, alguma forma de financiar parte dos gastos com a construção do Promeia. Agora, primeiro, eu acho que antes disso tudo, é pensar na proposta que vocês querem, né? Como é que vocês vão poder montar o trabalho, até para poder saber qual é o custo disso. Na verdade, as coisas são feitas mais ou menos juntas. Se eu consigo viabilizar algum recurso, na hora de fazer determinadas coisas, eu vou poder, por exemplo, fazer uma viagem para um ponto mais distante do município, eu vou poder produzir um material impresso, enfim, sempre, né, vai ter um custo e, às vezes, esse custo tem que ser coberto por algum recurso que vai ser disponibilizado pelas prefeituras. Agora, também tem muita coisa que a gente faz, gente, com parceria, né, sem precisar de um... Não que eu esteja defendendo isso, tá? Quero deixar isso claro. Eu acho que os governos, tá? E não estou falando de governo A, B, C, D, estou falando de governos, eles têm que passar a ter recursos para financiar esse tipo de ação. Agora, quando não se consegue, por vários motivos, esses recursos, a gente pode tentar viabilizar de outras formas. Um apoio de uma instituição local, aquelas coisas que a gente já está acostumado, um dá um lanche para reunião à noite, um empresta o salão da igreja, o salão do clube, ou seja, aquelas coisas que a gente consegue fazer com algumas parcerias. Isso não é o ideal. No caso do Programa Estadual de Educação Ambiental, nós tivemos recursos do FECAM. O FECAM só foi possível fazer do jeito que foi feito porque nós tivemos recursos do FECAM para mobilizar a equipe que foi aos territórios ouvir, que pernoitou em alguns territórios, né? Que pôde montar uma plataforma para poder coletar informações. Então, assim, hoje a gente tem até uma possibilidade, quando funciona, que é a internet.
Naquela época, a gente não tinha como não ir ao território. Não estou dizendo que abrir mão de ir ao território seja uma coisa boa, não. Mas a gente pode até, por exemplo, fazer uma reunião com uma associação de moradores que fica a 30 quilômetros do centro do município, você muitas vezes não precisa ir até lá, você pode fazer virtual. Não estou dizendo que seja o ideal, não, eu estou dizendo que é possível. Agora, eu acho que, como a gente tem gestores aqui, né, ou pessoas que trabalham junto aos gestores, eu acho que seria bom eles verificarem junto às suas secretarias como é que eles poderiam viabilizar recursos para lanche, para transporte, para hospedagem, para compra de material, para folheto, que são coisas que a gente precisa usar nesse projeto. Eu, só complementando a fala da Marilene, né? A gente está no momento agora que a gente aprendeu a utilizar diversos mecanismos online, né? E a gente pode se valer, aproveitar um pouco disso para tentar estar de uma maneira geral em todo o território, né? Eu fiz a minha pesquisa em 2019, a gente ainda não estava na pandemia, mas eu já fiz a minha pesquisa online e foi uma maneira que eu encontrei de chegar na cidade, chegar no município, nas pontas que eu não conseguiria chegar e tá ouvindo aquela pessoa, né? Então, acho que a gente tem diversos mecanismos online ou formas que a gente pode também estar utilizando para isso. Eu poderia complementar? Claro. Eu gostaria de dar continuidade à reflexão da Marilene, pontuando algumas questões. Primeiro, o questionamento. A gente vai precisar de recursos para quê exatamente? Então, vai depender da construção do projeto do processo. A gente precisa fazer um projeto de como vai se dar, pelo menos teoricamente, o processo de construção do Programa Municipal de Educação Ambiental. E neste projeto, como qualquer projeto, vão estar lá as metas, os objetivos e os recursos necessários. Então, precisaremos de recursos para quê, exatamente? Tá? Em municípios muito pequenos, deslocamento pode ser mínimos recursos, por exemplo, inclusive utilizando-se a internet, como a própria Marilene e a Viviane já colocaram. Tá? Então, para que exatamente eu preciso de recursos? Então, eu tenho que definir que recursos são esses. Em segundo lugar, estamos falando de política pública. E neste curso, neste processo formativo, em especial, nós temos aqui gestores públicos, ou seja, a gestão pública dos diversos municípios aceitou o convite. Então, que recursos a gestão pública tem já de antemão para alocar neste projeto de construção, deste processo que vai ser iniciado de elaboração desta política pública? Então, isso também tem que ser mapeado. Exatamente é necessário, em algumas situações, em alguns territórios, termos recursos para um consultor que vai, por exemplo, trabalhar no âmbito da sistematização. Sim. É necessário mesmo, ou temos já na gestão pública, certo? Pessoas com este perfil. Então, assim, a gente tem que buscar também na gestão pública esses recursos que não são apenas recursos financeiros, são recursos humanos e materiais. Então, assim, eu vejo muito em alguns processos no âmbito de conselhos de políticas públicas, de espaços de controle social, o esquecimento de que na gestão pública você encontra recursos humanos muito robustos, recursos humanos excelentes para a condução de processos como esse. Excelente, Jaqueline.
Perfeito. Eu acho que você tem... Agora, eu, assim, concordo em gênero, número e grau com você, mas eu acho que, de qualquer maneira, isso também tem que ser pensado como um possível custo e que não deve inviabilizar. Mas também o que me incomoda, às vezes, aí desabafo de professora Marilene, é que quando é para um processo educativo, a gente busca a universidade local, busca não sei quem da ONG, todo mundo faz 0800 usando, e quando é um outro processo, esse processo vem recursos específicos, vem pagamento extra, vem um lanche, até coisas bobas. Eu, como sou gulosa e não almocei hoje, estou pensando em comida, vem um lanche caprichado com café legal para as pessoas que estão presentes na reunião. E quando às vezes, num processo de educação, essas coisas não acontecem. Então, eu acho que são as duas coisas. Vou gastar para quê? Vou precisar para quê? Mas também eu não posso deixar de fazer uma coisa porque ninguém lembrou de alocar recurso. Então, a gente tem que começar a pensar também que essas coisas têm custo. E desculpa dar continuidade, Marilene, às vezes acontece também, queremos os deuses, né? E aí a gente paga 5.000 por uma palestra, né, de um dos, né, luminares. Aí, quando não se tem dinheiro, não, vamos ali aquele sujeito engajado que ele vem no 0800. Né? Então, também temos isso, né? Às vezes, os luminares não aceitam essa, digamos, essa doação que às vezes é necessário no engajamento. Ok. E uma última dica também é que dentro do processo interno de vocês podem começar articulando com a secretária ou com o secretário, para articular com o prefeito ou a prefeita, falando o seguinte: olha só, está pontuando no ICMS ecológico, vai entrar recurso. Que tal a gente reinvestir esse recurso? Isso é algo que vocês têm que ver maneiras aí, pontes, articulações para ir costurando, né? E mostrando essa importância da pauta também. E, para quem tem a possibilidade, criar mais equipe para estar no território. Porque muitas vezes a gente vê na Secretaria de Ambiente que é uma pessoa fazendo tudo. Então, às vezes, por isso que não dá conta. Então, essa mobilização local de equipe, seja uma equipe voluntária, ou seja, estar conseguindo conversar, mostrar a visibilidade da pauta e como essa pauta vai se tornar uma estrutura para toda a transição sustentável que o município precisa e como que isso está ganhando cada vez mais força e visibilidade no âmbito estadual, pode ser uma série de argumentos para essa parte da articulação interna. E, bom, como não temos mais perguntas e já estouramos o tempo, quero aqui falar mais alguns comentários da Márcia Luísa, falando que gostou muito de conhecer o projeto. A Lúcia Pangaio, parabéns pelas palestras. A Catarina Damasceno, enquanto a professora Marilene falava a verdade, professora. A Rosângela Vivarini também elogiando as palestras. Enfim, então vamos indo para as considerações finais, começando pela Vivi, depois... então, veio uma pergunta aqui rapidinho do Jorge Souza. As religiões estão em todos os lugares. Não seria viável os gestores públicos terem mais aproximação desses líderes que poderiam ajudar na elaboração e divulgação dos projetos de educação ambiental? Eu posso... Não sei, Vivian quer responder? Não. Depois eu falo também. Posso já começar a minha conclusão aqui e aproveitar e responder um pouquinho. Pergunta do Jorge Souza, né? Na questão de diversidade biocultural, a gente tem que levar em consideração as religiões, sim, é muito importante. E essa conversa com os líderes religiosos, né? A gente tem diversas religiões que se utilizam muito do meio ambiente para a prática de rituais, então é muito importante a gente ter essa conversa com esses líderes. E, de uma forma geral, é sempre muito legal a gente estar buscando diversos mobilizadores dentro daquela sociedade. Então, dentro daquela cidade, vocês podem ter certeza que tem uma associação de moradores, que tem uma universidade, que tem
às vezes não tem uma universidade, mas tem um grupo de estudantes ali daquela área que fazem pesquisas já naquela área, e você não precisa, às vezes, trazer um palestrante de R$ 5.000 de outra cidade, às vezes de outro estado, né? A gente busca em São Paulo, ou sei lá, em outras cidades, tendo dentro de casa, né? Tendo ali dentro do próprio município, às vezes dentro da secretaria municipal. E eu acho que é nesse caminho, sim, e as religiões são muito importantes, os gestores, né, dessa pauta entrarem na discussão. Eu queria falar o seguinte, eu acho importantíssimo, como a gente já falou aqui, que todos sejam convocados, né? Eu só não gosto da ideia de delegar para um grupo religioso A, B ou C essa função. Eu já usei, por exemplo, após a missa, o padre me deixava falar com as crianças, e eu dava aula de educação ambiental antes da catequista falar. Eu já tive pastores que me ajudavam a usar o espaço, né, antes do culto para trabalhar, né? Então, assim, nós já trabalhamos com grupos de matriz africana, então, assim, eu não tenho problema nenhum. Aliás, hoje é dia de São Francisco para os católicos, e para quem não é católico, é um dia de uma pessoa que, como homem, foi um exemplo na luta, não só pela biodiversidade, mas também pelo respeito aos outros seres humanos, né? Que foi Francisco de Assis, né? Um homem que viveu no século XII, eu acho que, se não me engano, né? E hoje a Igreja Católica considera um santo, quem não é católico considera como alguém que modificou a sua sociedade, né? Que deu, com o seu exemplo, formas, né? Lutou para mudar a sociedade daquela época. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com religião, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado nesse momento com esse tipo de coisa, para que não haja também nem por religião, nem por outra situação, né? Que a gente tem grupos também políticos, grupos de vários, né, tipos diferentes, então a gente tem que incluir a todos, mas não permitir que um seja aquele que vai dominar e a sua verdade vai passar para todos os demais. Só esse cuidado que eu acho que eu queria que vocês tivessem, tá? Bem, eu queria também falar um pouco desse tema, mas dentro da lógica da minha apresentação, que é o resgate, né, a sistematização do que foi, né, algumas experiências de construção de política pública de educação ambiental no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro e também nacionalmente. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que, como eu já anteriormente falei, um processo participativo incide no próximo processo participativo, né? Então, no Programa Estadual do Rio de Janeiro, as pessoas que vinham com os seus saberes a partir das suas tradições religiosas, elas não ficaram muito visíveis, digamos assim. Elas estavam um pouco reticentes, de vez em quando havia uma fala aqui ou acolá, né? Estavam um pouco tímidas. Mas o processo participativo do programa estadual incidiu, foi inspiração, por exemplo, para o processo do Programa Municipal de Educação Ambiental, e vários sujeitos sociais, não só aqueles inseridos nas suas tradições religiosas, mas de outros sujeitos sociais também. Então, é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Então, no processo do programa municipal, esses grupos religiosos ficaram menos tímidos e vieram às consultas públicas apresentar suas propostas. A segunda questão é que, no momento, tá, e Marilene falou muito disso, no momento de convite aos sujeitos sociais, tá, nós, no Programa Municipal de Educação Ambiental, tivemos também uma perspectiva quais as tradições religiosas que já possuem ações que, pelo menos, elas denominam de educação ambiental, nas várias tradições religiosas. E aí fizemos o convite
a essas lideranças, a essas denominações religiosas, a esses grupos religiosos, para que eles viessem agregar-se ao processo. Em terceiro lugar, e aí vem novamente o que eu trouxe, né, não apenas hoje, mas também naquela live anterior sobre a participação, da importância das metodologias que vamos utilizar para uma escuta sensível, para a sistematização dessas falas que se apresentam para a nossa escuta. Então, no Programa Municipal de Educação Ambiental, o que aconteceu? Alguns grupos religiosos que já trabalham na perspectiva bastante forte, bastante robusta, digamos assim, da questão ambiental, como a Pastoral do Meio Ambiente, naquela época era denominada assim, hoje eles se autodenominam Pastoral de Ecologia Integral por conta da Laudaci, as igrejas ecocidadãs de matriz evangélica, as igrejas messiânicas, né, que trabalham também numa perspectiva de ação educativa dentro dos templos religiosos, alguns templos de matriz de afro-brasileira, eles vieram às consultas públicas e trouxeram, evidentemente, os seus conceitos. Porém, uma política pública, ela é laica. Ela é laica. Então, o que ocorreu? A importância da escuta sensível, da sistematização por sujeitos capacitados para isso. Dos vários conceitos que cada tradição religiosa dessa trouxe à discussão, nós conseguimos agregá-los, né, num conceito laico, que é o conceito de bem comum, dos conceitos de bem comum e bem viver. E no diálogo nós apresentávamos o que significava este conceito e dizíamos, nesse diálogo, né, o que traz novamente a perspectiva de que processos participativos têm essa dimensão pedagógica. E aí, nesse diálogo, nós interrogamos, este conceito que é laico dialoga com o seu conceito, da sua tradição religiosa? Sim, e foi sim em todos os grupos que vieram trazendo os seus próprios conceitos. Então, como a política pública ela é laica, é importante que quem está à frente da moderação, à frente da facilitação e à frente da sistematização dessas falas, né, consiga transcrever, traduzir isso em conceitos laicos. Então, essas são as questões, né, que eu gostaria de falar a partir da experiência do Promeia. Meninas, mais algum comentário final, rapidinho, pra gente? Não, só queria dar meus avisos de sempre, meus avisos de professora, que é o seguinte, pessoal, Fórum 2, Atividade 2, né, estão lá, por favor, coloquem lá os resultados para a gente, participem do debate, né? E eu gostaria de convidar todo mundo para a próxima atividade, que é na quarta-feira. Luiz, Alex, vocês têm aí o slide da próxima atividade? Peraí, deixa... tá aqui, ó. E olha só, Jaqueline, eles vão... Olha a surpresa. Quem é que eles vão encontrar de novo na quarta-feira? Eu e você. Você e eu. Então, gente, eu aconselho, olha, eu acho legal essas duas palestrantes. Não deixem, olha só, participem na quarta-feira, então, às 14 horas, todo mundo, né, certinho no horário. E, por favor, Jaqueline está de olho nos fóruns, né, Jaqueline? E o Luiz e a Luciene acompanhando vocês lá nas atividades. Então, até quarta-feira, não é isso, Ágata? Até quarta-feira, pessoal. E para encerrar, eu acho que o Sérgio Silveira aqui resumiu muito bem o sentimento. Muito bom hoje, muitos caminhos apontados, muitas ideias e soluções. Grata a todas. E eu também estou grata a todos vocês aí por mais uma tarde maravilhosa. Até quarta-feira. Obrigada, tchau, Jaque. Obrigado, Vivian. Até quarta-feira. Abraço, Marilene. Abraço, Ágata. Prazer em te conhecer, Viviane. E abraço para todos vocês. Se cuidem, se cuidem.
Obrigada, pessoal. Agradeço o convite aí. Vamos ficar ligados nas próximas palestras.